Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar início a mais uma disciplina falando um pouquinho sobre microbiologia, né? Essa disciplina tem uma importância muito grande na nossa vida acadêmica. Aqui nós vamos aprender um pouquinho sobre alguns micro-organismos, como é que eles estão organizados e qual a sua importância, né? Hoje nós sabemos que os micro-organismos têm uma importância muito grande nas mais variadas áreas. E em relação à nossa metodologia, não irei passar provas online para vocês. A princípio eu peço a ajuda e o apoio de vocês para garantir um melhor entendimento à disciplina. Então, nos conteúdos ministrados da disciplina, eu irei pedir que vocês façam, naquele modelo que eu já repassei, metodologia científica, né, de atividade, um resumo dos conteúdos que são ministrados. No conteúdo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a introdução à microbiologia. Então já peço de já para vocês, né, que vocês vão pegar os conteúdos de hoje, pegar os 3 cientistas, no qual eu vou abordar rapidamente, né? Vocês vão só estudar mais e pesquisar mais sobre eles, para descrever sobre Robert Hofer, Anthony e Louis Pasteur, né? Foram cientistas muito importantes para aí o processo de evolução histórica do ramo da microbiologia. E falar um pouquinho sobre a classificação dos micro-organismos em bactérias, certo? Então, a cada aula eu vou estar cobrando de vocês um resumo desses conteúdos que são ministrados. Fiquem calmos, eu também já estou estudando algumas possibilidades para que na volta às aulas, né, vocês não vão sair prejudicados, né? Na volta às aulas nós vamos ter várias aulas práticas referentes às nossas disciplinas que estamos tendo online, as aulas online, e aí garantir aí o nosso conhecimento, né? Se preocupe não que nós vamos recuperar. Até porque eu já estou com saudade de ganhar conhecimento, né? Porque ministrar aula e não é só repassar conhecimento, também é ganhar conhecimento, tá bom? Então vamos lá? Vamos falar aqui então um pouquinho sobre microbiologia, a sua introdução e a classificação. Então, aqui nós temos o nosso primeiro cientista, onde em 1965, Robert Hooke, né? Foi um dos primeiros cientistas, através do aparelho do microscópio, a estudar as células. Então, foi a partir daí que nós começamos a compreender como é que estão se organizando os micro-organismos. E os micro-organismos, eles não é só aqueles micro-organismos patógenos, como nós já falamos um pouquinho nas aulas anteriores, né? Nós também temos os micro-organismos não patógenos, micro-organismos que não são causadores de doenças. Após isso, em 1674, nós tivemos um dos cientistas chamado Anthony, onde ele começou a estudar aí os primeiros micro-organismos, né, na chuva. E aí, através de seus aparelhos também, de microscópio, ele começou a estudar um pouquinho da fisiologia, né? Como é que ocorre aí a ação desses micro-organismos. E por fim, em 1859, nós temos aí um outro cientista francês, Louis Pasteur, né, onde ele estudou aí o processo de fermentação, né, de produção aí, da ação dos micro-organismos nos alimentos, no vinho, né? Então, foi um cara muito importante também para o ramo da microbiologia. E por que estudar microbiologia? Então, estudar microbiologia, pessoal, tem uma importância muito grande, pois a partir dela nós vamos conhecer aí como é que está organizado os micro-organismos, quais são as suas ações, quais são aqueles micro-organismos que são capazes de causar doenças essas, né, que podem ou não ser erradicadas, né, por doenças que causam um problema de saúde pública muito grande, além de compreender aquelas doenças que têm uma facilidade muito grande, né, de sobreviver no solo, né, doenças que já fazem parte do nosso corpo, quais são as suas características, como é que elas podem, de bactérias
benéficas se tornar bactérias maléficas, né? Micro-organismos maléficos ao nosso corpo. Então nós temos micro-organismos aí que estão presentes no nosso corpo, na nossa cavidade oral, trato respiratório, trato intestinal, que faz parte do nosso organismo, são benéficos, mas que também podem se tornar maléficos. Então nós vamos compreender aí todas essas características desses micro-organismos. Além disso, compreender a importância deles, né? A importância deles também é garantir aí o controle de doenças, tratamento, produção de alimentos. Então faz parte aí de uma variedade de áreas. Qual a importância dos micro-organismos? Então, como eu já tenho falado, os micro-organismos faz parte aí de várias áreas, né? Hoje eles já não são mais aqueles micro-organismos apenas maléficos, já sabemos que eles também são micro-organismos benéficos. Então eles podem fazer parte aí na área ambiental, né? Temos estudos dos micro-organismos em esgotos, então é muito importante. Na área agrícola, né? Na proteção de animais, de vegetais, na produção também aí de alguns suplementos. Na área industrial, né, nós temos os micro-organismos que atuam na produção de medicamentos, né, de alguns antibióticos, micro-organismos que atuam também na produção de vacinas, caso a insulina, né, através de bactérias geneticamente modificadas, para a produção de insulina, que vai controlar doenças, no caso o diabetes mellitus, né, doenças crônicas não transmissíveis. Tá? Então essa é uma das principais importâncias da microbiologia. E o que é microbiologia? Então é um ramo que estuda, né, os micro-organismos, os seres vivos. E ela pode ser aplicada em diversas áreas. Nós temos a microbiologia básica, aquela microbiologia que estuda as estruturas, características, as funções, a fisiologia dos micro-organismos. Nós temos a microbiologia aplicada, né, aquela aplicada, estuda os micro-organismos na prática das mais diversas áreas, como médica, industrial, ambiental, agrícola. E nós temos a microbiologia médica, que é aquela que estuda as doenças que são causadas pelos micro-organismos. Então, os micro-organismos, pessoal, eles podem ser classificados em bactérias, vírus, fungos e protozoários. Tá? Cada um com uma característica diferente, cada um com uma organização diferente, né, e com suas divisões, no qual pode ocasionar sintomatologias diferentes. Né? As bactérias, por exemplo, são um tipo de micro-organismo que pode ocasionar dores abdominais, dores de cabeça, aumento de temperatura do corpo. Vamos ver algumas doenças que são características disso. Quanto os vírus, às vezes, né, ele pode ser bastante assintomático, né, mas que pode levar também a aumento de temperatura corpórea, né, dores de cabeça, enfim. Enquanto os fungos, né, eles podem ocasionar mais presença de manchas na nossa pele, algumas vezes lesões, né, mas é mais a presença de manchas, que é uma característica muito grande dos fungos. Nós já até falamos isso em aulas anteriores. E os protozoários, que atingem muito o nosso trato digestório, são um tipo de micro-organismo que pode ocasionar aí uma diarreia, uma desinteria muito grave no paciente, levando ao processo de desidratação, dores abdominais, né, entre outras características. Tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho da morfologia das bactérias. As bactérias são compostas por uma célula, né, são unicelulares, organismos procariontes, que eles podem sobreviver nas mais variedades condições, né, tanto no frio como no calor, em diversas regiões. Né? São bactérias que nós encontramos presentes no nosso corpo, no nosso trato digestório principalmente,
encontramos também no nosso corpo, na nossa pele, no solo, né, no ar. Então, são áreas que nós podemos encontrar esse tipo de micro-organismo. Nesta imagem, nós podemos compreender aí como ela está organizada. Então, as bactérias geralmente elas possuem uma parede que vai aí garantir a proteção, impermeável à água, para garantir essa proteção do núcleo da célula, envolvido por uma membrana celular. Dentro dela nós podemos observar a presença dos plasmídeos, que pode garantir aí também a proteção contra outros micro-organismos. E aqui nós temos uma estruturazinha chamada de flagelo. Nada mais é uma estrutura que vai garantir a motilidade dessa bactéria, ou seja, a locomoção dessa bactéria. No que se refere à sua classificação, nós podemos ter as bactérias classificadas das seguintes formas: as bactérias do tipo Coccus, as bactérias do tipo Bastonetes, ou também chamadas de bacilos, as bactérias do tipo Spirideus ou espiraladas, e nós temos as Vibrions, cada uma com formato diferente, e cada uma pode ocasionar uma variedade de doenças. Então vamos lá. As bactérias do tipo Coccus, pessoal, elas podem ser ainda Diplococcus, Streptococcus, Tétrades ou Sacina. Vamos compreender cada uma. Nós temos aqui as bactérias Coccus, são aqueles tipos de bactérias que podem ocasionar uma doença que nós vamos falar na próxima aula, que é a Coqueluche. É uma doença muito conhecida como tosse brava, tosse do cachorro. Doença que acomete o nosso trato respiratório. Então, Coccus é um tipo de bactéria com formato esférico, oval, e quando há uma junção de dois cocos, eles são chamados de diplocos. Nessa imagem em azul, no canto superior direito da imagem. Já nesse canto esquerdo inferior, nós temos a Sacina, que é um agrupamento de vários cocos. Sacina é um agrupamento de 8 cocos. A junção de 4 cocos, lado a lado, são chamados de tétrades, onde nós podemos ver nessa imagem, verde no meio da imagem. Acima dela nós temos os Streptococcus, que são a junção de vários cocos em cadeia, em fileiras, um atrás do outro. E nós temos, por fim, nessa imagem mais amarela, os Staphylococcus. Os Staphylococcus são aqueles tipos de cocos em formato de caixa de uvas. Então é o agrupamento de vários cocos juntos uns aos outros ali. É como se você estivesse realmente vendo um cacho de uva. Peraí, professor, por que eu tenho que compreender aí esse tipo de estrutura, de classificação desses micro-organismos? Então, cada micro-organismo, para que sejam prescritos medicamentos para o tratamento de diversas doenças, é preciso saber também a classificação deles. Cada um possui aí uma classificação diferente, uma estrutura diferente para determinados tipos de medicamentos. E alguns podem ser resistentes ou não a diversos antibióticos. Então vamos lá. Outros tipos de bactérias que nós podemos compreender, são do tipo bacilos. Então, os bacilos são bactérias em formato de bastão, como nós podemos ver nessa primeira imagem. Nessa segunda imagem, nós temos os cocobacilos, que são bastão mais reduzidos, encurvados. Nós temos os diplobacilos, que são um tipo de bactérias que são duas bactérias unidas, duas bactérias em formato de bastão unidos. Aí nós temos os streptobacilos, que também são os bastões em formatozinho de cadeias. E nós temos também, para finalizar, os paralisados, que são aí a junção de vários bacilos unidos uns aos outros. Nas espiraladas, nós temos aí do tipo Spirulus e os espiroquetas.
esses tipos de bactérias são aqueles tipos de bactérias estilo saca-rolha, né? Pode causar infecções, principalmente infecções sexualmente transmissíveis. Então é como se você estivesse vendo um saca-rolho, então aquele Nissin, né? Nissin antes de ir ao forno, né? Bem formato todo circulado. Então é um tipo de bactéria que a gente pode observar em lâminas de microscópio, tá? Nós temos chamados de espiroquetas. E para finalizar, nós temos os víbrions, que são as bactérias do tipo bem semelhante a uma vírgula, e elas podem ocasionar infecções, né, no trato digestório, como na cólera, através de águas contaminadas. Nós temos aí o comportamento de ingerir, né, nesses ambientes, como em fazendas ou ambientes, clubes que têm, né, torneiras, e a gente não tem muito costume de comprar uma água mineral e aí prefere a ingesta desse líquido pela torneira, né? Às vezes a água contaminada, ao ingerirmos, nós podemos ter uma infecção causada por um víbrio. Na classificação quanto à sua característica, nós podemos tê-las de gram negativa e gram positiva. O que diferencia essas duas é que na gram negativa ela tem duas paredes, então isso dificulta, né, a penetração dos antibióticos para o tratamento das doenças. E a gram positiva ela já é mais fácil de tratar, né? O antibiótico ela já consegue penetrar mais fácil na parede celular. E aqui na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre as doenças que são ocasionadas por bactérias, tá bom? Então, até a próxima aula, até o próximo vídeo, até mais.